meu nome é Ana Fonseca, eu sou especialista clínica do time de vendas da Illumina, e nesse webinar nós vamos falar sobre as estratégias de painéis direcionados em oncologia, com foco principalmente na parceria da Illumina com a Pillar. Então, hoje nós temos 3 tipos de testagem dentro da oncologia. A testagem de genes individuais, onde nós vamos utilizar técnicas como sequenciamento Sanger, real-time, ou até mesmo NGS, no qual nós vamos fazer uma avaliação, né, de mutações que estão presentes num determinado gene. No entanto, os guidelines atuais da oncologia, eles recomendam a avaliação de múltiplos biomarcadores e, consequentemente, né, como esses biomarcadores estão localizados em diferentes genes, consequentemente, tem crescido a utilização de painéis genéticos que são mais rápidos, né, para dar os nossos resultados. Então, nós temos 2 tipos de painéis genéticos hoje. Os painéis hotspot ou painéis direcionados, que são o tópico hoje do nosso webinar, e os painéis genômicos abrangentes, ou painéis, né, de CGP, do inglês Comprehensive Genomic Profile. Os painéis direcionados, ou painéis de hotspot, são painéis cujo tamanho varia ali de 2 até 100 genes. O sequenciamento ele pode ser inteiro, né? A gente pode sequenciar toda a região codificadora dos genes do painel, ou pode identificar, né, apenas algumas mutações específicas mais relacionadas aos tratamentos. Esses painéis, eles não fazem avaliação de TMB e não fazem avaliação de MSI. Que são marcadores associados ao tratamento de imunoterapia. Já os painéis genômicos abrangentes, né, painéis compreensivos, nós vamos fazer avaliação de um número maior de genes, né? Mais de 200 genes. Nesses painéis, nós fazemos avaliação de TMB e MSI, né? Marcadores associados à imunoterapia. E o sequenciamento dos genes desse painel é um sequenciamento completo. Então, nós vamos identificar mutações novas, né? E não só as mutações que já estão descritas. E esses painéis identificam todos os tipos de alterações genéticas que existem, como pequenas substituições, indels, CNVs, e também fusões. Então, são painéis mais abrangentes. Então, esse é o portfólio completo da Illumina para oncologia. Nós temos opções para tumores sólidos e tumores hematológicos. Dentre as opções para tumores sólidos, dentre os painéis direcionados, nós temos os painéis da parceria Pillar, que nós vamos conversar bastante hoje, e os painéis, né, da parceria AmpliSeq, que nós já trabalhamos há alguns anos. Para painéis germinativos, nós temos 2 opções, o painel da Pillar, BRCA1 e BRCA2, que nós vamos falar bastante hoje, e também um painel expandido de 113 genes, que utiliza a tecnologia de captura, que é o TrueSight Hereditary Cancer. E se o objetivo for a avaliação de fusões, nós também temos painéis dedicados, como, por exemplo, o TrueSight RNA Fusion Panel e o RNA Pan-Cancer, que são painéis que avaliam simultaneamente mais de 500 genes para identificarmos fusões. Nesses painéis, é utilizada a estratégia de captura com alvo de RNA e, consequentemente, nós conseguimos identificar tanto fusões já conhecidas, como também fusões de baixa frequência ou fusões novas. E nós também temos as opções de grandes painéis, como o TSO500 ou TrueSight Oncology 500, que é o painel de CGP da Illumina. Nós temos a versão de biópsia líquida do TSO500, que é o TrueSight Oncology 500 ctDNA, e a versão do painel IVD, que está hoje aprovada nos Estados Unidos e na Europa. Para tumores hematológicos, nós temos os painéis direcionados, os painéis da Pillar, que nós vamos falar bastante hoje, e também o painel AmpliSeq Mieloide, da parceria AmpliSeq, e nós também temos os painéis de fusão que eu mencionei há pouco. Então, o principal painel hoje da Illumina para oncologia é o TSO500, que é um painel no qual nós sequenciamos simultaneamente 523 genes para avaliação de indel, substituições, CNVs, TMB e MSI. Esse é um painel de CGP, né? Um painel abrangente. Nesse painel, também é possível complementar a análise com alvo de RNA para identificação de fusão e variante de splicing. E, recentemente, nós passamos também a incorporar a avaliação do marcador HRD, e o nosso HRD ele foi desenvolvido em parceria com a Myriad, né, e nós temos o mesmo score de estabilidade que a Myriad desenvolveu.
Mas o feedback que nós recebíamos, principalmente dos nossos clientes da América Latina, é que nós precisávamos expandir, né, o nosso portfólio, principalmente de painéis direcionados. Então, por isso, a Illumina fez a parceria com a Pillar. A Pillar é uma empresa americana que está no mercado desde 2018 e a Illumina escolheu a Pillar como parceiro devido à qualidade do seu workflow, a qualidade dos dados, né, dos seus painéis direcionados de Amplicon, que a gente vai compartilhar daqui a pouquinho, né, a estratégia. E a Pillar já era bastante utilizada nos Estados Unidos, né, por vários clientes, então a Illumina decidiu, pela qualidade dos painéis, fazer essa parceria. E a Illumina, ela é responsável por fazer toda a comercialização globalmente dos painéis da Pillar e também dá todo o suporte para os nossos clientes. Hoje nós já temos 4 painéis que estão disponíveis dentro dessa parceria e nós vamos compartilhar os detalhes desses painéis nos próximos slides. E no segundo semestre nós vamos expandir ainda mais esse portfólio da parceria e vamos incluir, inclusive, um painel de biópsia líquida. Então, esse é o protocolo da Pillar, né? E um dos pontos fortes desse protocolo é a praticidade, né? Então, todo o protocolo, ele pode ser feito entre 5 a 6 horas e nós temos 4 passos nesse protocolo. Então, inicialmente, nós amplificamos as regiões-alvo, depois nós vamos fazer uma purificação. Em seguida, vamos adicionar os adaptadores da Illumina e os index. Para quem nunca trabalhou com NGS, nós sequenciamos várias amostras da mesma corrida e para conseguirmos identificar essas amostras posteriormente, nós adicionamos os index, né, que são os marcadores específicos daquela amostra. E aí nós vamos realizar mais uma vez uma purificação e já partimos para o sequenciamento. E outro ponto legal é que nós temos, né, esses stop points durante o protocolo. Então, vocês podem parar e continuar mais tarde, se preferirem. Então, 4 passos da amostra até o sequenciamento. Outro ponto muito importante sobre o protocolo de Amplicon da Pillar é que nós temos aqui uma tecnologia diferenciada chamada SlimPamp, que reduz o bias de amplificação de PCR. Vai ficar mais claro essa característica nessa imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, num PCR convencional, nós temos a amplificação de várias regiões simultaneamente e muitas dessas regiões têm sobreposição. Como consequência dessa sobreposição, nós vamos ter a formação de produtos inespecíficos de PCR, que vão ser amplificados e que, portanto, no produto final aqui do PCR, eu vou ter tanto o meu produto desejado quanto esses produtos indesejados. E aí o meu sequenciamento não vai ser tão eficiente. Então, para contornar esse problema, uma das estratégias que nós podemos utilizar é garantir que esses primers de PCR, né, que estão gerando esses produtos inespecíficos, eles vão estar presentes em tubos diferentes. Por isso que quando a gente faz uma reação de PCR, nós precisamos trabalhar com vários tubos, né, cada um deles contendo o seu específico par de primers. Já na tecnologia SlimPamp, que a Pillar desenvolveu, quando nós temos um produto inespecífico, ele vai formar um hairpin. E essa estrutura de hairpin, ela vai ser inibida, ela vai ter a sua amplificação inibida. Então, consequentemente, após a etapa de PCR, o produto desejado ele vai estar numa quantidade muito maior do que o produto inespecífico, que vai estar nesse formato de hairpin. Então, o sequenciamento com o painel da Pillar, ele é muito mais eficiente. Outro ponto bem interessante, né, dessa estratégia é que, como resultado dessa tecnologia, nós colocamos todos os primers aqui do painel da Pillar num único pool, né, porque a gente não tem risco de gerar esses produtos inespecíficos e, consequentemente, você sempre vai trabalhar com um único tubo para aquela amostra ao longo de todos os passos do protocolo. Então, esse é o passo a passo aqui do workflow da Pillar. Então, esse protocolo de 4 passos que eu mostrei para vocês, ele pode ser totalmente automatizado utilizando o robô da Beckman, o Engenius. Então, na etapa, né, do workflow em si, nós temos os 4 passos que eu mostrei para vocês, e os 4 passos são iguais, independente do painel que nós vamos estar utilizando. Nós temos hoje 2 opções de index, o kit A com 32 combinações, onde nós temos 96 index, e o kit D com 96 combinações, onde nós temos 192 index. Então, por acaso, se vocês quiserem multiplexar 192 amostras, então, por exemplo, vocês devem optar por esse kit D. E os painéis da Pillar podem ser sequenciados em qualquer equipamento da Illumina.
Mais para frente da apresentação eu vou falar mais em detalhes a respeito da análise, mas agora já para adiantar, a análise secundária, ela também é simples, né? Você vai precisar utilizar um aplicativo já pronto da Illumina, que é o Dragon Amplicon, que é um aplicativo que nós recomendamos, né, para análise secundária de qualquer painel direcionado de Amplicon, ou você pode utilizar também a análise secundária desenvolvida pela Pillar, que é chamada de Pivot. E para interpretação, você pode utilizar a ferramenta da sua escolha ou o Illumina Connect Insights, que é a ferramenta de interpretação da Illumina, que eu vou compartilhar as novidades daqui a pouquinho para vocês nos próximos slides. Então, todo esse workflow aqui, desde o comecinho da preparação, né, até o reporte, ele dura em torno de 48 horas. Então, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, né, nós vamos ver o resumo desse protocolo aqui da Pillar. The Pillar OnCo Reveal workflow is designed so that you can go from sample to sequencer in a single day, with only 3 hours hands-on time and standard molecular lab equipment. Unlike other library prep chemistries, Pillar's library prep workflow has only a few steps. 2 rounds of PCR plus cleanup steps after each. That's it. The workflow also has multiple stopping points to provide flexibility as you manage lab resources and timelines. The workflow relies on our proprietary SlimMap target enrichment chemistry, which uses stem loop formation to exclude unwanted amplicons so that you can amplify overlapping targets in a single tube. During gene-specific PCR, a master mix containing all enzymes and oligos is prepared, then combined with the DNA sample and then amplified by PCR. The samples are then cleaned up by adding magnetic beads and washing and eluting. The indexing PCR follows. A master mix including primers that will add sequencing indexes is prepared, then combined with a purified gene-specific PCR product and amplified by PCR. Another final cleanup step is then performed. Your libraries are now ready to quantify and load into the sequencer. Então, para resumir, o protocolo da Pillar, 4 passos, e nós temos essa tecnologia chamada SlimPump, que reduz a formação aí de produtos inespecíficos que vão gerar dados inespecíficos e atrapalhar o seu sequenciamento. Então, esse é um ótimo momento para nós conhecermos, né, ou relembrarmos as diferenças de um painel de Amplicon, como os da Pillar, e o painel de enriquecimento, que é uma estratégia que nós utilizamos para painéis maiores, como, por exemplo, o TSO 500, né, painéis de CGP, para painéis hereditários, para painéis de fusão, e que também é a estratégia que nós utilizamos para a Exuma. Nos painéis de Amplicon, nós temos o workflow mais simples, né, com tempo de entrega mais curtos, como no caso da Pillar, né, que nós exemplificamos anteriormente. O input de DNA necessário, ele geralmente é menor, né? Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, mas o input de vários painéis da Pillar fica entre 5 a 10 nanogramas de DNA, e nós conseguimos identificar fusões que são conhecidas. Os pontos de atenção associados aos painéis de Amplicon são os bias associados à amplificação de PCR, mas no caso da Pillar, né, nós conseguimos contornar esses problemas com a tecnologia InSlimp, e também nós temos uma menor sensibilidade de painéis de Amplicon. Já os painéis de enriquecimento, eles são utilizados quando nós temos necessidade de avaliar muitos alvos, né, painéis grandes, acima de 100 genes, quando nós precisamos ter uma altíssima sensibilidade no nosso ensaio, um exemplo, painéis grandes, né, para biópsia líquida, quando nós precisamos trabalhar com aquela amostra bastante degradada, quando nós queremos, né, identificar no nosso ensaio diferentes tipos de alterações genéticas e também TMB e MSI, um exemplo é o TSO 500, e quando nós queremos fazer a identificação de fusões, mais fusões conhecidas e fusões que tenham uma frequência baixa, né? E nesse caso nós precisamos trabalhar com uma estratégia de captura associada aí a alvo de RNA. Quais são os pontos de atenção no painel de enriquecimento? Eles têm um tempo de entrega um pouco maior, né? Mais passos no protocolo e necessitam de um input de DNA maior.
Na Illumina, né, quando nós temos um cliente que quer desenvolver um projeto de pesquisa na área de oncologia, nós sempre conversamos com o nosso cliente antes para entender a necessidade, né, do seu projeto, entender o objetivo, e nós, então, direcionamos, né, para a estratégia ou de Amplicon ou para a estratégia de enriquecimento. Então, agora vamos falar a respeito de cada um dos 4 painéis que nós temos hoje disponíveis na nossa parceria Pillar. Começando pelo Pillar OncoReview Multicancer with CNV and RNA Fusion. Esse painel, ele deve ser utilizado para pacientes que têm diferentes tipos, né, de tumores, incluindo tumor de pulmão, melanoma, câncer de tireoide, câncer coloretal e tumor gastrointestinal estromal. E quando pareado com o painel de BRCA1 e BRCA2, que eu vou compartilhar os detalhes daqui a pouquinho, também pode ser utilizado para amostras de câncer de mama e câncer gástrico. Então, na minha tela, nós vemos todos os genes que são avaliados nesse painel. Na verdade, são 2 painéis. Um painel de DNA, que contempla 60 genes, e todos os genes que vocês estão vendo na tela que tem uma bolinha ou um triângulo, nós fazemos avaliação também de CNV. E abaixo, nós temos os genes que nós vamos utilizar para fazer avaliação de fusão, né? E todos os genes da tabela são os genes drivers. Nós não estamos mostrando aqui os genes parceiros. No total, são 18 genes de RNA. O input de DNA é a partir de 5 nanogramas e o input de RNA é a partir de 10 nanogramas. Então, o time da Pillar validou os painéis para que o VAF, né, a frequência mutacional identificada, fosse de 1%, e, consequentemente, nós recomendamos uma cobertura de 3.000 vezes para DNA e 1.000 vezes para RNA. Então, pensando numa corrida no MiSeq, no Flow Cell V2 seria possível sequenciar simultaneamente até 13 amostras, e numa corrida no Flow Cell V3 seria possível sequenciar até 21 amostras. No NextSeq Mid Output, seria possível sequenciar até 114 amostras. Esse Flow Cell ele tem um output similar ao P1 do NextSeq 1000 e 2000. Agora, pulando para o Pillar OncoReview Mieloide, que é um painel que tem o objetivo de avaliar marcadores associados a tumores hematológicos, incluindo os neoplasmas mieloproliferativos, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica e síndromes mielodisplásicas. Então, no meu slide, né, nós vemos os 58 genes que são avaliados nesse painel. Todos os genes que estão descritos em laranja, o sequenciamento é completo. O input inicial de DNA para o painel mieloide são de 10 nanogramas, e nós podemos sequenciar no MiSeq, no Flow Cell V2, até 7 amostras, no Flow Cell V3, 11 amostras, e no NextSeq Mid Output, até 61 amostras. Tem 2 pontos técnicos muito importantes a respeito do painel mieloide, que diferencia de outros painéis de Amplicon que existem hoje no mercado. Nesse painel, nós conseguimos fazer o sequenciamento completo do gene CPBA, que é um gene que está localizado numa região extremamente complexa, porque é muito rica em conteúdo GC, né? Então, o time da Pillar desenhou os primers para garantir que a cobertura fosse completa na região codificadora. E o time da Pillar também fez um estudo bastante extenso para identificar a capacidade de detecção de regiões de internal tandem duplicates, ou regiões de TD que estão localizadas próximas ao gene FL3. Então, nesse estudo, foi feita a avaliação de 208 ITDs, que foram obtidos a partir de 664 pacientes. Nesse estudo, o time da Pillar e da Illumina fizeram uma avaliação cuidadosa, levando em consideração as diferentes ciclagens que nós poderíamos fazer no sequenciamento. Ciclagem de 2 vezes 150 ciclos ou 300 ciclos, que é a ciclagem mais utilizada para testes somáticos, ciclagem de 2 vezes 175 e ciclagem de 2 vezes 275. Então, para a ciclagem de 300 ciclos, nós conseguimos identificar 88% das ITDs, e esse número foi de 94% para ITDs que têm menos de 81 pares de base. Esses números foram de 97% e 99%, respectivamente, para a ciclagem de 2 vezes 175, e a capacidade de detecção foi de praticamente 100% para a ciclagem de 2 vezes 275. A capacidade de detecção está inversamente relacionada ao tamanho da ITD. Para ITDs acima de 100 pares de base, nós recomendamos a utilização de ciclagens maiores, né, para aumentarmos a capacidade de detecção. Agora, para ITDs que têm menos de 84 pares de base, nós temos uma excelente capacidade de detecção a partir de 2 vezes 150.
e uma capacidade de detecção de quase 100% nas ciclagens de 2 vezes 175 ou 2 vezes 275. Pulando agora para o painel Essential MPN, que é o nosso segundo painel na área de hemato, mas que é um painel focado para neoplasmas mieloproliferativos. Então, esse painel ele é um pouquinho diferente dos outros, porque aqui nós vamos fazer uma avaliação de mutações específicas. Mutações que estão presentes na região do exon 10 do gene MPL, mutações que estejam presentes nos exons 12 a 15 do gene JAK2 e mutações que estejam presentes no exon 9 do gene CAL. A ideia desse painel é substituir a estratégia atual dos laboratórios de fazer a avaliação de cada um desses marcadores separadamente em ensaios de PCR ou real-time ou sequenciamento Sanger. A ideia, então, é nós temos um único painel de NGS, onde nós podemos fazer esses 3 tipos de testagem, assim, reduzirmos custo e também tempo de entrega. O input inicial desse painel são 10 nanogramas, e considerando uma cobertura de 2.500 vezes para identificarmos, né, mutações presentes numa frequência de 1%, nós conseguimos multiplexar numa mesma corrida do MiSeq até 192 amostras. Esse é o mesmo número para o NextSeq, porque nós temos uma limitação de 192 index aqui nos kits da Pillar. E, finalmente, o último painel que está disponível na parceria atualmente, lembrando que no segundo semestre nós vamos expandir esse portfólio e incluir também painéis de biópsia líquida. Então, nós temos o Pillar OncoReview BRCA1, BRCA2 plus CNV Panel. Esse painel faz o sequenciamento completo dos genes BRCA1 e BRCA2, e assim como suas regiões intrônicas que estão flanqueando as regiões codificadoras. Então, durante a validação do painel, nós tivemos o cuidado, né, para que nós conseguíssemos identificar CNVs, nós tivemos o cuidado de utilizar durante a validação amostras reconhecidamente continham deleções e duplicações nos genes BRCA1 e BRCA2, e essas amostras já tinham resultado anterior de MLPA, onde foram identificadas essas alterações. O painel BRCA1, BRCA2 pode ser utilizado, né, com input de DNA a partir de 20 nanogramas, e nós podemos sequenciar numa mesma corrida do MiSeq, considerando o flow cell V2 até 19 amostras e considerando o flow cell V3 até 31 amostras, e no NextSeq 550 podemos sequenciar até 165 amostras utilizando o flow cell mid output. Então, nós finalizamos com isso a primeira parte do nosso webinar, onde nós apresentamos para vocês o nosso novo portfólio Pillar, né, para expandir o nosso portfólio de painéis direcionados. E agora vamos falar sobre a análise de painéis direcionados. Então, a análise secundária dos painéis da Pillar ou qualquer painel direcionado de Amplicon pode ser realizada utilizando um aplicativo pronto para uso da Illumina, que é chamado de Dragon Amplicon. O Dragon Amplicon ele pode ser utilizado usando um sistema de cloud chamado Illumina Connect Analytics ou utilizando o servidor Dragon local. O Illumina Connect Analytics é uma nova ferramenta do cloud, no qual a Illumina quer tornar essas análises secundárias dos nossos clientes, né, mais simples e num sistema mais robusto de análise. No Illumina Connect Analytics, nós temos acesso, na sua versão básica, aos pipelines já prontos do Dragon, como, por exemplo, o Dragon Amplicon, e na sua versão Professional, nós conseguimos também customizar pipelines, nós conseguimos reunir também todos os dados genômicos do cliente em um único banco de dados, conseguimos fazer análises utilizando diferentes cohortes. Então, o Illumina Connect Analytics tem várias funcionalidades. Mas se a opção de análise no cloud ou a opção de análise no próprio servidor não estiver disponível, nós temos uma terceira opção de análise secundária, que é a utilização de uma ferramenta que pode ser instalada no próprio computador do usuário, uma ferramenta que a Pillar criou, que é o Pillar Pivot. Então, existem essas 3 opções: cloud, servidor ou instalação de um software na própria máquina do usuário. E uma vez que você tenha finalizado a análise secundária, nós então temos um arquivo VCF contendo todas as variantes que estão identificadas naquela amostra. Essas variantes podem ser interpretadas em qualquer ferramenta de interpretação, mas eu gostaria de aproveitar o momento para apresentá-los ao Illumina Connect Insights, que é uma ferramenta somática de interpretação e reporte que a Illumina lançou o ano passado e que agora nós estamos lançando a 4ª versão da ferramenta. O Connect Insights é uma ferramenta agnóstica que pode ser utilizada
para interpretar painéis somáticos de qualquer fornecedor, painéis direcionados e também painéis de CGP, de Comprehensive Genome Profiling, né, painéis abrangentes. Pode ser utilizada também para interpretar dados de exoma, genoma e até mesmo de transcriptoma. Pode ser utilizado para amostras de tumores somáticos, biópsia líquida e também tumores hematológicos. Então, no Illumina Connect Insights, a parte da análise secundária é feita fora da ferramenta. Então, você pode utilizar qualquer uma daquelas opções, né, que eu mostrei, caso vocês estejam trabalhando com painéis da Pillar, ou realizar análise secundária utilizando um outro aplicativo do Dragon ou no servidor Dragon, a depender do painel que você esteja analisando. Uma vez que você tenha o VCF, então você vai fazer o upload do VCF na ferramenta e iniciar a interpretação. No Illumina Connect Insights, você pode fazer uma revisão do QC, né, da qualidade da sua amostra, você vai explorar e interpretar as variantes que foram identificadas naquela amostra, e você também vai gerar um reporte. No Illumina Connect Insights, nós temos vários bancos de dados, knowledge bases e preditores que facilitam a sua interpretação. Então, eles estão todos reunidos ali na plataforma. E um dos knowledge bases somáticos que nós temos incorporado é o Jackson KB, nós temos também o Civic, e a partir da próxima versão da ferramenta, que vai ser disponibilizada até o fim dessa semana, nós vamos incorporar também o OncoKB. Nós temos as principais ferramentas que estão dentro aqui do Insights, tanto os bancos de dados, os knowledge bases, os preditores e outras ferramentas que facilitam a nossa interpretação, que estão contidos nessa plataforma. E depois que você selecionar, né, as variantes de interesse que devem ser reportadas, elas vão ser transferidas, né, para um reporte que pode ser totalmente customizado e cujo modelo eu mostro aqui na minha tela. Se vocês tiverem mais interesse de conhecer o Illumina Connect Insights, nós ficaríamos felizes de fazer uma demo para vocês. E eu gostaria de agradecer a todos a presença nesse webinar.